colocar no chat, porque iremos ter a nossa equipa a recolher as perguntas para depois dirigir no final da sessão às oradoras, portanto, estejam à vontade. Antes de iniciarmos, gostaria também de agradecer em nome da equipa aos nossos parceiros, à Fundação Carlos Gulbenkian, ao Pacto Europeu para o Clima em Portugal, à Associação a Transitar, à Get2C, à Embaixada da Juventude e à Casa do Impacto, que iremos visitar no sábado. Como sabem, a LCOI Portugal tem esta componente muito importante de capacitação, que se materializa nestes primeiros webinars, que depois então iremos pôr em prática todo o conhecimento no dia presencial, que será no sábado. No final de todas as sessões, vamos disponibilizar um formulário de avaliação, que é obrigatório o preenchimento para garantir o certificado. Vamos colocar, como sabem, no chat o formulário no final da sessão e também enviamos por e-mail e colocamos também no nosso WhatsApp. Portanto, não terão falta de avisos para preencher este formulário. Relembramos também que esperamos que já tenham preenchido os formulários das sessões anteriores. Porquê? Lembramos que têm que preencher todos os formulários até dia 31/8, ok? Ou seja, até domingo, para conseguirmos emitir os vossos certificados. Agora que já foram feitas todas as introduções assim mais oficiais, vamos dar então início ao nosso quarto webinar, o nosso último webinar, sobre o tema da adaptação climática em Portugal e no mundo. Tendo em conta o agravamento dos impactos climáticos, a adaptação e a resiliência são fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar das comunidades. Então, esta sessão abordará as estratégias de adaptação climática no contexto português e no contexto global, destacando soluções baseadas na natureza, políticas públicas e casos de sucesso. Para tal, temos duas oradoras incríveis que passo a apresentar. Temos primeiro a professora Carla Gomes, é professora e investigadora em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, doutorado em Desenvolvimento Internacional e em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, mestre em Gestão e Políticas Ambientais e autora do livro Alterações Climáticas e Desenvolvimento Limpo, premiado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Tem-se dedicada à investigação interdisciplinar sobre sustentabilidade, sobretudo nas áreas de adaptação às alterações climáticas e da justiça ambiental. Coordenou o WP Sociedade, Governança e Políticas da Be Water Smart, de 2020 a 2024, um projeto financiado pela Comissão Europeia que promoveu uma economia circular para a água em 6 regiões da Europa. E depois temos Marcela Melo. Marcela é bióloga e doutorada em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, com foco em políticas de adaptação climática e justiça ambiental. Atualmente atua como coordenadora de cursos e projetos na Youth Climate Leaders, liderando iniciativas voltadas à formação de jovens para o mercado de trabalho em clima e sustentabilidade, com ênfase em metodologias educativas, empregabilidade e formação em rede. A sua trajetória inclui experiências com pesquisa aplicada em governança da água para a adaptação climática, no âmbito também do projeto europeu Horizonte 2020 Be Smarter Water. Water Smart, peço desculpa. Além da atuação em consultorias e palestras. Carla e Marcela, muito, muito obrigada por terem aceito o convite e por estarem aqui presente connosco. O palco é vosso e incentivamos, é claro, todos os participantes a colocarem suas questões então e dúvidas no chat, porque teremos no final tempo para perguntas. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Queres dizer alguma coisa agora no início, Marcela? Ou arranco já? Não, pode começar. Portanto, uma das razões porque nós estamos aqui ambas é que eu e a Marcela trabalhamos juntas neste projeto Be Water Smart e quando o projeto terminou, curiosamente, viemos as duas para o Brasil, portanto aqui estamos às 3 da tarde, curiosamente por razões diferentes, e eu estou no Nordeste e ela está no Rio, não é, atualmente, e estamos neste processo que agora em particular o Brasil está em grande destaque em todo este processo da governança climática por receber a COP30 em novembro e de facto tem uma enorme responsabilidade porque algumas das questões mais difíceis foram empurradas ano após ano até chegarmos à COP
30 do Brasil, e algumas delas vamos falar. Vou então partilhar a apresentação. Estão a ver bem? O PDF? Está ok? Sim, sim. Tudo perfeito. Pronto. Então, vou começar só por mostrar aqui o planeamento da sessão. Basicamente, vamos começar não por falar logo das negociações da COP, mas por falar primeiro de alguns conceitos-chave que são importantes para as nossas discussões e para nós conseguirmos articular os argumentos neste tipo de negociações, e não só. Depois, explicar um pouco qual é que tem sido a situação em Portugal a nível dos principais impactos das alterações ou das mudanças climáticas e como é que isso afeta diversos grupos sociais, quais são as situações de vulnerabilidade mais críticas e como é que isso tem estado a ser gerido ao nível também das políticas que têm vindo a ser implementadas. Políticas a nível nacional, a nível regional e local, as estratégias municipais de adaptação. Depois a Marcela vai falar no trabalho, algum do trabalho que temos feito também no envolvimento dos atores-chave, os chamados stakeholders, e depois falar em concreto do papel dos jovens, das gerações mais jovens em todo este processo e como é que se podem envolver na COP, quais é que são os principais temas, os principais desafios sobre a mesa nesta COP e como é que, de facto, vocês poderão ter uma intervenção mais direta e como é que eles se poderão desenrolar a partir daqui. Portanto, feita esta primeira introdução, para já eu estou a assumir que, como tiveram os outros webinars sobre mitigação, sobre as alterações climáticas, terão já falado do ponto de situação em termos de aquecimento global, em termos do fenómeno em si, qual é que é neste momento a situação em que estamos. Infelizmente, 1,5 graus já não estamos na prática a despedir dele, portanto o Acordo de Paris tinha o compromisso de tentarmos conter o aquecimento global a 1,5 graus até ao fim do século, quanto muito 2 graus, e já foi mal ter-se aberto essa porta. Neste momento, com aquilo que foi proposto, com as intenções declaradas de cada país, de cada membro da Convenção de Partes das Mudanças Climáticas, neste momento já estamos a aproximar-nos dos 3 graus em termos de projeções. Portanto, com as políticas que neste momento estão a ser prometidas. Portanto, o que é que importa saber? Eu escolhi este gráfico do último relatório do IPCC, como já deve ter sido referido aqui, os levantamentos, assessment regulares do painel intergovernamental para as mudanças climáticas são feitos de 7 em 7 anos. Portanto, o último período foi 2021, 2022. Durante esses 2 anos saíram vários relatórios, que são neste momento a principal referência em termos da síntese do conhecimento científico sobre a situação das alterações climáticas. E eu penso que este gráfico é interessante como ponto de partida para nós, para falarmos da adaptação, porque ele mostra de uma forma clara a componente social do impacto climático e como é que as mudanças climáticas vão afetar, vão refletir-se provavelmente nas diferentes gerações. E isto aqui estamos a falar como as diferentes gerações, também envolvendo os mais jovens, mas todas as gerações que neste momento estão presentes à face do planeta Terra, que têm esta responsabilidade, e penso que aqui podemos ver claramente como é que na projeção daquilo que poderá ser o tamanho da nossa vida, como é que poderemos vir a ser afetados. Como é que então temos enfrentado este desafio, este dilema, desde que foi criado o painel nos anos 80, portanto, a política das mudanças globais, a governança climática global, portanto, as negociações no âmbito da Convenção Internacional para o Clima, têm sido feitas sobretudo em torno de 2 eixos principais, as políticas de mitigação e as políticas de adaptação. E agora temos também o reparação e danos, o loss and damage, que aqui está representado
neste gráfico de um relatório das Nações Unidas, da UNEP. Portanto, a mitigação tem sido a política dominante. Os países comprometerem-se com metas de redução de emissões. Primeiro, de acordo com o protocolo de Quioto, em que havia países que tinham obrigações e outros não, e agora já no Acordo de Paris, de uma forma mais global e integrada, quer os países do chamado anexo 1, os países que têm mais emissões históricas, quer os países sobretudo do Sul, que são muitas vezes os mais vulneráveis, os que têm menor rendimento também, são os que estão neste momento a receber essencialmente apoio em termos de fundos de adaptação, a nível também da mitigação, no âmbito de vários fundos, mas essencialmente, mas também já têm os seus compromissos de redução de emissões. Portanto, uma confusão que por vezes surge quando se discute, eu penso que é importante clarificar, quando se discute a questão do clima, fala-se por vezes em mitigação num contexto de adaptação como mitigação do risco. E para estarmos muito claros aqui sobre o que é que estamos a falar, a questão é que no contexto das teorias do risco e da gestão do risco, mitigação já era utilizado fora deste âmbito do clima. Portanto, eu evito utilizar o termo para não criar confusão, com mitigação que se refere às reduções das emissões, portanto, à gestão da causa do fenómeno do aquecimento global. E quando falamos de adaptação, tal como temos aqui exatamente o conceito mais recente, tal como está plasmado no relatório do IPCC de 2022, é definida como um processo de ajustamento ao clima real ou previsto. Estamos, obviamente, a antecipar estes cenários futuros de como é que a sociedade vai ser impactada e como é que nós nos vamos preparar e como é que vamos reduzir perdas humanas, materiais e ecológicas. Por outro lado, também explorar eventuais oportunidades benéficas. Penso que ainda não é muito claro como é que isto pode ser feito e quais é que são. Pode até ser pernicioso pensar desta forma, já vamos discutir. A adaptação envolve também mudanças nos sistemas ecológicos e, sobretudo, quando agora se fala em fazer uma gestão integrada dos sistemas socioecológicos, por exemplo, adaptar-nos através de soluções baseadas na natureza, estamos também a pensar como é que vamos proteger a biodiversidade e como é que vamos evitar os trade-offs que são, por exemplo, nós temos uma política que é boa em termos de mitigação, mas que prejudica a adaptação ou vice-versa. E daí ser muito importante, vou falar mais à frente, nós termos ações climáticas que são sinérgicas, em que nós temos co-benefícios nestas duas dimensões. Estou a acelerar um pouco, já vou explicar melhor. Temos também um conceito que aparece, são os limites da adaptação, que foi muito sublinhado e que foi muito salientado neste último relatório. Os limites mais rígidos, os limites mais flexíveis têm a ver com nós chegarmos a um ponto em que, por exemplo, o nível de aumento da temperatura média é tal, por exemplo, fazermos mudanças no material das habitações ou na utilização de ar-condicionado já não nos consegue garantir a segurança, nem o conforto e nem sequer a segurança ou o bem-estar ou a saúde das populações. Portanto, estamos aqui a lidar, quando olhamos para o gráfico da evolução da temperatura, temos que pensar sempre que quanto mais distante nós estivermos dos 2 graus ou de 1,5, melhor. E o IPCC tem mesmo um relatório em que faz esta comparação entre 1,5 grau e os 2 graus em termos de consequências. Portanto, 1,5 grau, que foi o que atingimos em 2024, oficialmente, basicamente, em termos médios globais, já implica consequências a nível dos sistemas económicos, sociais e ecológicos que já nos exigem um grande esforço de adaptação. A adaptação depara-se também com um problema técnico. Como avançou mais lentamente, também há déficits de conhecimento. Não se acumulou o conhecimento que se deveria, não só o financiamento, mas mesmo o conhecimento para implementar políticas de adaptação que sejam eficazes. Em termos de outros conceitos que também são importantes e que estão relacionados com a adaptação. Portanto, no fim de contas, existe alguma discussão sobre isto, claro, algum debate. Nem todos os autores, nem todos os investigadores desta área entendem os conceitos exatamente da mesma forma.
O IPCC traz aqui no último relatório, 2022, este modelo do desenvolvimento resiliente ao clima, ou resiliente às alterações climáticas, o Climate Resilient Development. O que é que isto significa? Que para já não se deixou cair a ideia de desenvolvimento. Pode-se questionar, pode-se, sobretudo numa ótica de transformação societal, pode-se argumentar, discutir se nós precisamos de um crescimento económico continuado, mas a ideia do desenvolvimento não se deixa cair. Claro que é importante termos em conta o desenvolvimento de uma perspectiva humana como assegurar, como garantia da redução da pobreza, da melhoria do bem-estar das populações, na linha dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso compreende-se. Depois eles procuram aqui, neste diagrama, relacionar os vários conceitos que temos como risco, a vulnerabilidade, a resiliência. Pode gerar uma certa confusão quando lemos os relatórios das Nações Unidas, quando nós fazemos os nossos estudos. Pode gerar uma certa confusão. Onde é que termina a resiliência, onde é que começa a vulnerabilidade. Portanto, basicamente, são conceitos complementares. A vulnerabilidade depende não só da nossa exposição a um risco, como também da nossa capacidade adaptativa, portanto, das possibilidades económicas, financeiras que um determinado país ou uma comunidade tem para responder a esses impactos climáticos, como também o nível de exposição, como, por exemplo, a coesão da comunidade, o capital social de uma comunidade é também importante neste contexto. Depois, quando falamos de resiliência, é um conceito que vem claramente da ecologia humana e que tem a ver com a capacidade de um sistema ecológico, o conceito vem da ecologia humana, mas transportando para os sistemas sociais a capacidade do chamado sistema socioecológico voltar, repor um estado de equilíbrio quando tem, por exemplo, um choque, quando enfrenta um choque. Imagina uma tempestade tropical, um furacão. Quando uma comunidade sofre tempestades que teriam um tempo de retorno de 100 anos e agora acontece em 10 anos, a resiliência dessa comunidade vai ficar em causa, porque ela não vai ter tempo de recuperação. E o mesmo se aplica aos sistemas ecológicos. A natureza tem um tempo, portanto, tem um tempo de regeneração. E se os riscos ultrapassarem esse tempo de regeneração, a resiliência está em causa. Mais do que a resiliência, hoje em dia fala-se cada vez mais da adaptação transformativa, da transformação societal como o objetivo último da adaptação. Portanto, já não é suficiente nós mantermos o status quo dos sistemas económicos, sociais, como eles têm funcionado, nós temos que fazer uma transformação aprofundada, uma revisão dos pressupostos e dos fundamentos dos próprios sistemas, de como eles funcionam. E já vou mostrar mais à frente de alguns exemplos que as Nações Unidas também adiantaram num dos seus últimos relatórios sobre este assunto. Portanto, em termos de vulnerabilidade, é de facto um conceito fundamental. Este mapa aqui mostra qual é que é o nível de vulnerabilidade também em função da capacidade adaptativa no nosso globo, representado de acordo com vários indicadores, claro, que depois há várias metodologias para fazer estes cálculos de vulnerabilidade, mas aqui vê-se claramente qual é a zona do globo que neste momento os continentes, os países, as regiões que têm maiores, uma lacuna maior, um maior salto para dar em termos da melhoria da sua resiliência e da sua adaptação climática. Um aspecto fundamental, além da capacidade económica, da coesão das comunidades, é a governança. Um sistema que não é democrático, em que a população não tem uma palavra a dizer nas decisões, em que não há transparência nas decisões que são tomadas, vai necessariamente ter mais dificuldades em responder a este desafio. Depois temos territórios que são particularmente vulneráveis, e claramente tem sido muito falado no caso dos pequenos estados insulares. Com a subida do nível médio do mar, já estamos mesmo num ponto em que não só temos neste momento protocolos de migração, em que claramente a tendência é a população inteira destes pequenos estados ter que se deslocar, em alguns casos para a Austrália, por exemplo, que já está a receber algumas pessoas, e chegarmos mesmo a um ponto de termos países que estão a armazenar o seu legado digital,
o seu património cultural e material e físico numa cópia digital. Portanto, chegamos, portanto, a este extremo. Depois, por outro lado, temos também grupos sociais que são particularmente vulneráveis e um relatório a ter em conta, que sai regularmente também todos os anos sobre os impactos na saúde humana, é o relatório da revista Lancet, uma revista muito conceituada, que alguns de vocês já terão consultado e lido, sobre estudos na área da saúde. E temos aqui também, mais uma vez, quais são as regiões em que as populações estão mais vulneráveis em termos dos impactos para a saúde. Depois há outro aspecto que, sobretudo quando nós falamos em reparações e danos, foi um mecanismo que há 30 anos que os países mais vulneráveis estavam a tentar conquistar e que foi aprovado na COP 2022, que é o Loss and Damage. Também pode surgir alguma confusão entre o Loss and Damage e a adaptação, porque os países são receptores de fundos de adaptação, de apoios para enfrentarem os impactos das mudanças climáticas, também vão receber um apoio diferente do Fundo de Reparação e Danos. E pode gerar essa confusão, mas porquê, afinal, vários fundos, isso não é a mesma coisa, não é enfrentar os impactos? Reparação e danos tem a ver com a compensação financeira dos danos que já aconteceram, que já foram causados, e não com adaptação a longo prazo nas próximas décadas. Mas é muito importante, então, para selecionarmos esses países, percebermos então quais é que foram as tempestades tropicais, por exemplo, foram causadas pela mudança climática, porque também agora, e surge muito essa discussão nos médias, então, mas agora é tudo mudança climática, agora cada vez que há um dia mais quente, agora cada vez que há uma tempestade, agora cada vez que há umas cheias, é tudo mudança climática. Então como é que nós fazemos? Nós temos que ter uma base científica, uma metodologia para fazer esta distinção. E foi criada em 2015, na mesma altura do Acordo de Paris, dos ODS, o World Weather Attribution Center, que faz precisamente estes estudos. Eu trouxe aqui um exemplo de Portugal, mas se vocês entrarem no site, há exemplos do Brasil, há vários estudos que eles têm feito em que eles conseguem calcular quão mais provável é que um determinado evento se tornou por causa das alterações climáticas. Portanto, pelo período de retorno, como eu já falei, por exemplo, uma tempestade que costuma acontecer de 100 em 100 anos, um furacão de grau 5, agora acontece 10 em 10, aí consegue-se perceber que há uma tendência, que há uma evolução de agravamento do impacto. Portanto, normalmente uma tendência tem de acontecer ao longo de 30 anos, tem de se confirmar, consolidar ao longo de 30 anos para, de facto, ser uma mudança climática. Portanto, distinguindo de variabilidade. Por exemplo, Portugal está a ficar mais quente, mas já houve vários anos em que houve vagas de calor bastante pronunciadas na Europa e o verão em Portugal até não foi tão quente, porque existe variabilidade dentro da mudança. Mas a tendência é, os últimos anos, na última década, por exemplo, a maior parte dos últimos anos ser muito mais quente. E os anos mais quentes registados concentrarem-se nas últimas décadas. E aí é que está a mudança climática. Espero estar a ser clara, podemos discutir no fim. Estou a tentar explicar da forma mais acessível e mais limpa possível. Portanto, aqui neste exemplo temos um caso de Portugal e temos, eu não coloquei a vaga de calor a mais recente porque os dados não eram muito claros, eram muito recentes e muito preliminares. A onda de calor de abril de 2023, eu por acaso estava nas ilhas e não a senti, mas claramente aqui temos uma temperatura, níveis de temperatura muito mais elevados do que seria expectável para o mês de abril. Não para agosto, por exemplo, mas sim para o mês de abril. E aí, por exemplo, está uma distinção essencial. E lá está a informação toda mais detalhada no site, com toda esta análise. As políticas, portanto, chegou-se a um ponto, sobretudo na altura, a partir do Acordo de Paris, a partir de 2010, digamos, em que se decidiu. Nós estamos a fazer este esforço de mitigação, mas a adaptação é urgente e é fundamental. Na minha opinião, um pouco tarde, porque agora temos uma série de lacunas que são muito grandes e que eu já vou mostrar e que temos dificuldade em transpor.
Aqui dois, como vou ter que acelerar um pouco, também de qualquer forma esta apresentação fica disponível. Os planos nacionais de adaptação, que se pediu, sobretudo aos países mais vulneráveis, que todos fizessem um novo plano nacional de adaptação, muitos já tinham, mas um plano nacional de adaptação de acordo com novos critérios, em 2010 foi decidido na Conferência de Cancún, no México, e depois o Acordo de Paris, em 2015, veio instituir que se tenha uma meta global de adaptação. Porquê? Durante muito tempo, além de já haver, apesar de já haver algumas políticas de adaptação, elas eram essencialmente locais, tinham foco local, porque se considerava, como se tem vindo a considerar, que os impactos das alterações climáticas se refletem a nível local e que eles são diferentes de local para local, evidentemente. Mas nós precisamos ter compromissos e precisamos ter estratégias globais. Quando nós decidimos investir, por exemplo, nas soluções baseadas na natureza, nós temos de ter um compromisso global que dê base aos nossos compromissos de financiamento, por exemplo, nessas áreas. Portanto, quais são as lacunas que nós temos que enfrentar? Para já, eu considero muito importante, já tinha falado na lacuna de conhecimento, trouxe aqui alguns comentários que são feitos no último relatório sobre a Adaptation Gap do Programa de Ambiente das Nações Unidas. Estes relatórios saem todos os anos, o Emission Gap Report sobre mitigação, o Adaptation Gap Report, são fundamentais para nós percebermos a situação em que estamos e saem sempre umas semanas antes da COP. Portanto, o intuito é que sejam mesmo utilizados com preparação dos debates da COP. Ainda não saiu deste ano, temos o de novembro do ano passado, que aqui está, ou de final de outubro, que diz, por exemplo, nós continuamos a não avançar para uma transformação muito profunda. Temos muitas soluções técnicas e temos, atenção, muitas vezes uma preocupação mais focada em promover uma determinada tecnologia, e aqui eu ponto o dedo claramente, de uma forma muito clara, às empresas privadas, mas não só, às empresas de engenharia, por exemplo. E, por outro lado, também temos muita dificuldade em perceber quais são, afinal, as ações climáticas que têm impacto, que fazem diferença. Continuamos a ter um enorme déficit de monitorização. Já houve algum esforço a nível local, mas continua a ser muito difícil determinar indicadores. Para a mitigação é mais fácil nós conseguirmos perceber como é que foi feita a redução de emissões do que propriamente para os esforços de adaptação. Depois podemos discutir melhor. A nível de financiamento também, o nível de financiamento que se calcula que seja necessário para responder a longo prazo aos impactos das alterações climáticas está muito, mas muito, muito além, milhares de milhões, bilhões, usando o termo anglo-saxónico, bilhões além daquilo que seria necessário. E mesmo os compromissos que até agora se conseguiu não têm sido respeitados pela maior parte dos países. Por outro lado, pensa-se em alternativas de financiamento. Por exemplo, muitos destes países mais vulneráveis têm uma dívida, estão a pagar uma dívida aos países mais ricos, que lhes fizeram empréstimos para variados investimentos. E por que é que não se pode, por exemplo, apostar no alívio dessa dívida, em vez de fazermos só transferências monetárias? Há aqui várias alternativas que podemos discutir e que serão discutidas certamente na COP. Depois, a preocupação das sinergias. Existem políticas de mitigação. Por exemplo, imagine-se, uma empresa está a promover uma tecnologia, mas essa tecnologia afeta os esforços de adaptação que estão a ser feitos. Nós não temos tempo para continuar a gastar esta energia, este dinheiro, este tempo. Nós não temos tempo. Então, nós temos cada vez mais que apostar em soluções que sejam sinérgicas. Isso é muito claro, por exemplo, na área da agrofloresta, a criação de sistemas alimentares que são consumidores de carbono, mas que ao mesmo tempo ajudam a enriquecer os solos, a proteger a biodiversidade, que ajudam a criar sombra e a reduzir as temperaturas, as ilhas de calor, e tudo isso vai ajudar no esforço de adaptação. Nós temos cada vez mais as soluções baseadas na natureza. Eu própria estive envolvida num trabalho de revisão sobre elas na área da água. Nós temos cada vez mais que perceber quais são as que de facto têm um impacto maior e temos que investir sobretudo nelas. Aqui tenho novamente os conceitos da resiliência e transformação.
Fala-se muito na transição energética, nós claramente, quando apostamos nas energias renováveis, por exemplo, estamos a fazer uma transição energética, mas muitas vezes, por exemplo, estamos a manter os níveis de consumo e não estamos, de facto, a fazer uma alteração profunda do sistema de produção e distribuição energética e dos sistemas económicos. E é a isso que se refere a transformação. Agora, rapidamente, gastei o máximo do meu tempo, a maior parte do meu tempo nos conceitos. Agora vou passar pelos exemplos daquilo que está a acontecer em Portugal. Portanto, na Europa, abreviando, nós temos claramente uma tendência de aumento da temperatura. Aliás, a temperatura tem aumentado 2 vezes mais rápido do que a temperatura média global. A Europa está num processo de aquecimento acelerado, mesmo em comparação com o resto do mundo. A Organização Meteorológica Mundial veio confirmar isso há 2 anos. E depois temos, sobretudo, os países do Sul, mas já não só, isso vimos bem no nosso projeto sobre a água, temos os países com problemas com vagas de calor, com secas cada vez mais intensas e prolongadas, com problemas de aridez do solo e de escassez de água. Quando olhamos para como é que a população destes países se sente, quão vulnerável é que se sente e como é que ela pensa sobre isto, vocês veem aqui e, simplificando, assinalei aqui Portugal, perguntou-se à população europeia até que ponto é que está pessoalmente disposto a riscos e ameaças relacionados com o ambiente e o clima, como é que se sente exposto. E deu-se vários exemplos, inundações, incêndios, etc. Portugal é o país em que a população se considerou mais, uma amostra representativa da população, óbvio, neste questionário, bastante disposta ou muito disposta. Se perguntarmos, acha que o governo está a fazer o suficiente para combater este problema? Onde é que está Portugal? De repente, cai para o fundo da escala. Um dos países em que a população mais considera que o governo não está a fazer o suficiente. É por isso que é importante a intervenção dos cientistas sociais e dos sociólogos, porque são eles que fazem estes estudos e são eles que conseguem perceber não só as percepções de risco da população, como é que elas se sentem, as relações dos problemas, mas também como é que nós podemos saltar da percepção e da preocupação para a ação, porque existe também uma enorme lacuna, conhecida como o Perception Action Gap, que é da minha preocupação a eu de facto fazer algo vai uma grande distância, e a população também sente que tem pouca influência nos processos e que tem pouca capacidade para fazer a diferença. Já falei de alguns impactos. Temos populações claramente mais expostas, por exemplo, no caso de Portugal, fizemos há pouco tempo o relatório Ambiente e Saúde, em que o Instituto de Ciências Sociais, eu incluída, trabalhámos sobre a exposição dos trabalhadores que trabalham ao ar livre, exposição ao calor, os impactos que isso tem na sua saúde. Temos as zonas costeiras também muito vulneráveis, não só à subida do nível médio do mar, como às tempestades, aos galgamentos, que são as inundações costeiras. Aqui mostro o exemplo de um mapa de um projeto em que nós trabalhamos há alguns anos no Instituto de Ciências Sociais, neste caso com a professora Luísa Schmidt, com quem eu trabalhei nos últimos anos em adaptação, em que mostramos no horizonte de 2050, 2025 já foi, 2050, esta zona em particular, perto da Vagueira, qual é que era o risco de algamento da zona litoral. Depois, a nível da seca, da escassez de água, trabalhámos muito sobre isto no projeto BioWater Smart, que a Marcela já vai explicar melhor, a nível europeu, e no caso em Portugal, em Lisboa, era o nosso caso de estudo, e tivemos, por exemplo, em Portugal, chegámos ao ponto de termos que racionar água no inverno de 2024, e logo aí tivemos conflitos, tivemos problemas de justiça entre, por exemplo, o setor da agricultura e do turismo. E aqui tivemos, na altura em que os agricultores estavam em protesto em toda a Europa, também em Portugal estavam, em particular por causa do problema da água. As nossas hortas sem água não fazem sopa nem salada, porque foi o setor em que houve maiores, de facto, um racionamento maior, maiores cortes no consumo de água. Depois, se isto foi cumprido ou não foi bem, mas pronto, de qualquer forma, aqui percebe-se o conflito. Já falei também no relatório de Ambiente e Saúde, temos aqui
o problema da pobreza energética, porque nós temos muita população que não tem, por exemplo, ares condicionados. Em Portugal é um dos problemas principais. Temos a população muito exposta ao calor e também ao frio no inverno. Os incêndios, que não podia deixar de falar, têm aumentado os grandes incêndios. A expectativa é de que os incêndios de grandes dimensões aumentam. Há poucos dias tivemos o incêndio de maiores dimensões alguma vez registado em Portugal. E, de facto, neste momento já temos uma área ardida de 3% do território nacional e em 40 anos mais de metade, em termos cumulativos. Também o ICS tem estado envolvido em alguns projetos que procuram perceber como é que as comunidades podem responder e tem feito o levantamento das várias ações de prevenção de incêndios em vários pontos do país. Em termos de políticas, e vou ter que abreviar, temos, claro, os planos nacionais, que já falei, as estratégias municipais de adaptação, aliás, foram as primeiras a avançar, primeiro em Almada, Cascais, depois no âmbito do programa Clima Adapte Local, as estratégias em 26 municípios e também a nível regional também estivemos envolvidos no ICS, no envolvimento dos atores-chave e no levantamento das vulnerabilidades, no caso na região do Algarve, em que eu estive diretamente envolvida, no Plano Regional de Adaptação. Foi criada também uma rede municipal dos municípios para a adaptação, que tem sido extremamente importante para uma troca de experiências e de boas práticas neste contexto. E aí destacamos em particular o Conselho de Lolé, que é dos mais avançados ao nível nacional nas políticas de adaptação, e eu destaquei aquilo que me parecem aqui as ações que são mais sinérgicas. Por exemplo, estas que têm tudo a ver com a prevenção dos incêndios, que são as ações de ajudar a que haja um maior controle dos matos, uma maior presença humana nas zonas rurais em Portugal, que tem sido um fator fundamental para o agravamento do problema dos incêndios. Depois temos as soluções na área da água, as soluções urbanas, por exemplo, têm a ver com a criação de áreas de retenção de água. E no caso de Lolé temos o Jardim das Comunidades, é um exemplo de retenções que ajudam depois a ter mais água disponível quando ela escasseia no verão. A reutilização de água também, que a Marcela já vai falar melhor, quando falar do Water Smart, e aqui tenho alguns links, algumas referências, que vocês podem anotar depois mais à frente, ou que podem depois consultar aqui no PowerPoint, que são alguns exemplos, para não estar aqui a ser exaustiva, de projetos pelo mundo que de facto têm esta lógica mais sinérgica e que são projetos de adaptação que podemos considerar mais eficazes. E para mim é isto. Muito obrigada. Espero que se ouça bem, porque o meu vídeo congelou, entretanto, fiquei sem saber se vocês estavam a ouvir. Obrigada. Obrigada, Carla. Ouvimos sim. Foi ótimo. Ouviu-se tudo muito bem. Já passamos então a palavra à Marcela e deixamos as perguntas para o fim. Penso que alguém tinha colocado a mão no ar, mas qualquer questão que tenham, coloquem no chat e no final da sessão, então, tratamos das dúvidas. Marcela, força. Olá, pessoal. Estão vendo direitinho a apresentação? Então, né? Acho que sim. Penso que sim, sim. Bom, então agradeço a Carla por ter aceitado o convite. Eu fiz o convite especificamente a ela antes do pessoal aqui sondando, né? Como é que ela estaria. Muito, muito bom ouvir uma pessoa que tem experiência no terreno, né? A Carla participou de diversos projetos de adaptação, então a ideia, o seu vídeo está travado, mas a gente ouviu você super bem, Carla. Então a Carla trouxe, né? A Carla trouxe os problemas que assolam, né? Fez esse cenário de problemas que assolam Portugal. Agora voltou. Que assolam Portugal em termos de alterações climáticas e também o cenário da adaptação, né? Então, como eu falei, né? A Carla trabalhou em vários projetos. A gente visitou algumas vezes a cidade de Lolé.
no Algarve, né, onde já tem todo um projeto já em andamento, em desenvolvimento, então é bem legal também poder acompanhar. Eu estou travando um pouquinho, eu estou travando para vocês? A fala está travando? Não, tá? Não. Até agora estou ok. Quando acontece isso, eu desligo e volto a ligar o vídeo e parece... Deixa eu ver aqui se eu consigo, de repente, desligar o vídeo um pouquinho, só para estabilizar a minha internet, porque está dizendo que está instável. Bom, então, vou começar aqui uma parte mais voltada para medidas institucionais e a participação, principalmente a participação jovem, né, nessas questões da adaptação climática. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Beleza. Bom, a primeira coisa, começa essa fala, né, trazendo, então, o exemplo de um projeto que trabalhou bastante as questões da adaptação climática no território, né, que eu e a Carla fizemos parte, a Carla como minha orientadora e também, orientadora do doutoramento e também orientadora do trabalho enquanto pesquisadora nesse projeto. O Be Water Smart ele foi um projeto que aconteceu entre 2020 e 2024, e a ideia, o objetivo principal desse projeto era acelerar a transformação para uma sociedade inteligente em termos dos recursos hídricos, né? Então, promover um pacote de ferramentas de adaptação climática no setor hídrico, no setor da água. E aí, como é que isso foi feito, né? Foi um projeto muito grande, que envolveu 36 parceiros, entre empresas de abastecimento de água, municípios, universidades, empresas de inovação também dentro do setor da água, né? E esses 36 parceiros, então, promoveram essas soluções em diferentes regiões da Europa, regiões costeiras da Europa, né? Numa perspectiva de cocriação. Então, a ideia era trazer esses parceiros para formar um Living Lab, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, ou laboratório vivo, né? Em que esses parceiros eram responsáveis pela elaboração e execução, né, desenvolvimento dessas ferramentas no terreno. E aí, obviamente, uma das cidades, por isso que a gente também traz esse exemplo, foi a cidade de Lisboa, o município de Lisboa, e dentro desse Living Lab, que foi formado aqui em Lisboa, a gente também teve esses representantes, né, a Municipalidade de Lisboa, instituições não governamentais como a Lisboa é Nova, a principal empresa distribuidora de água da cidade, que é as Águas do Tejo Atlântico, né, entre outras instituições que formaram, então, essa coalizão para a promoção de estratégias de adaptação no setor hídrico. Deixa eu passar esse meu slide aqui. Bom, então, isso se deu a partir de um cenário, né, um momento, como a Carla chama, onde, né, a gente tem um cenário do Pacto Ecológico Europeu, um plano de ação para a economia circular e estratégias de adaptação da União Europeia, né? Então, tudo isso favoreceu, né, favoreceu com que uma política de adaptação, projetos de adaptação fossem, então, implementados. E aí o Be Water Smart ele veio com essa perspectiva, né, de, então, também promover novos modelos de governança para essas 6 cidades. Então, a gente tem Lisboa, a gente tem uma cidade na Espanha, uma cidade na Bélgica, na Alemanha, Veneza, na Itália, entre algumas outras cidades. O que era comum a essas cidades? Eram cidades ou regiões, né, costeiras, que tinham, né, uma costa grande, e isso influencia, então, na gestão dos recursos hídricos locais. E aí, dentro dessa lógica, desse projeto, a gente trabalhou a parte de governança e a parte social, como a Carla bem trouxe. Nós éramos do Instituto de Ciências Sociais, éramos responsáveis especificamente, né, pela parte de governança e sociedade, né? Então, a gente promoveu uma análise sobre os drivers e as barreiras para novos modelos de governança dentro desse contexto, né? E também uma análise social, né, de aceitação dessas ferramentas a partir do olhar dos atores envolvidos no setor. Aqui a gente tem os nossos relatórios e tem um QR Code também, que vai ficar no material,
caso vocês queiram olhar esses relatórios, entender como é que é formado, né? Como é que se forma esses relatórios desses grandes projetos. Bom, e aí, dentro dessa lógica, né, a gente trouxe o estudo e a necessidade de uma governança da água, né, um modelo de governança e gestão da água que fizesse sentido dentro dessa lógica, né? Então, a gente adotou os princípios da governança da água da OCDE, que foram lançados em 2015, e junto com eles, a gente também promoveu a ideia, né, de uma governança adaptativa para a água, ou seja, é importante promover a governança, mas que traga junto a ideia da adaptação, né? Traga critérios da adaptação que possam, então, influenciar numa governança mais inclusiva, mais resiliente, né? Da água. E aí, algumas características dessa governança, ela está ligada à governança policêntrica, com estruturas de multinível de participação e também de integração social. Além disso, dentro dessa lógica, a gente também traz a questão da abordagem biorregional, que é uma governança para a água focada em bacias hidrográficas, né? E não simplesmente em regiões isoladas que não conversam. Então, uma gestão integrada que vai, por exemplo, uma bacia hidrográfica, quando a gente fala de uma bacia hidrográfica, essa bacia, ela, às vezes, tem limites entre países, por exemplo, né? E aí, trazer essa governança integrada exatamente para que essa bacia seja gerida dentro dessa lógica, e não como se fossem dois países independentes, e aquela... a gente já vê hoje conflitos relacionados à utilização da água, então, a promoção de uma governança integrada também fala sobre adaptação climática, nesse contexto especificamente, que tem sido utilizado, né, e estou utilizando como exemplo. E aí, essa questão das práticas da governança local, né, dentro do projeto BioWater Smart, eu falei para vocês que foram criados os Living Labs, que são as organizações que vão promover as soluções, né, e, além disso, como metodologia, a gente criou também, dentro de cada um desses Living Labs, dentro dessa estrutura de 6 regiões, as comunidades de prática. E o que seriam essas comunidades de prática? Seriam ambientes, né, reuniões que promovemos durante esses 4 anos, onde a gente colocou junto para falar, para conversar, para entender os atores, os principais atores desse universo. Então, a gente chamou a galera da água, colocou todo mundo junto, e aí foi explorar quais eram as oportunidades que se tinham dali, né? Como é que essas pessoas, por exemplo, pensavam numa possibilidade de implementar essas ferramentas de adaptação em outros territórios, ou seja, uma série de discussões foi realizada ali exatamente para que esses atores não só entendessem o que a gente estava fazendo no projeto, mas que pudessem participar ativamente da construção desse pacote de soluções que a gente estava com a perspectiva de implementar no território. Bom, além disso, eu também realizei a minha tese de doutoramento dentro do projeto BioWater Smart, que eu apresentei agora no último março, né, em março passado, pelo Instituto de Ciências Sociais. E aí, o foco da minha pesquisa, né, foi basicamente, não porque não foi nada basicamente, mas foi trazer uma análise das questões sociais e de governança para a otimização dos recursos hídricos dentro da cidade, focado especificamente em dessas ferramentas que é trazida dentro do projeto. O projeto promoveu uma série de ferramentas diferentes e eu olhei para uma específica dentro da minha tese de doutoramento, que foi a reutilização de águas residuais tratadas, que estava ocorrendo, né, o início desse processo estava acontecendo, estava sendo implementado na cidade de Lisboa. E aí, rapidamente, para vocês entenderem também do que eu estou falando, um pouco dos resultados, né? Porque dizer só o que foi o tema, mas trazer muito rapidamente o que eu consegui perceber dentro dessa pesquisa, né? Bom, os meus resultados me mostraram que há uma vontade de desenvolver a reutilização de água no território, mas que há
prós e contras para que isso aconteça, né? Então, já há um arcabouço para a promoção da reutilização enquanto ferramenta de adaptação em Lisboa, principalmente trazida pela noção de escassez hídrica. Então, a população lisboeta, e eu digo, bom, não baseado em dados, mas eu diria que a população portuguesa já tem uma noção de escassez hídrica no território, trazidas também pelo impacto das alterações climáticas, que vai, então, levar as pessoas a quererem, né, as pessoas, os atores do setor, a quererem desenvolver a reutilização como uma estratégia de adaptação. Além disso, também existe um quadro normativo e estratégico já desenvolvido em diversos níveis que fazem essa promoção. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o que está sendo discutido lá na COP, o que está sendo desenvolvido, não, mas trazido como diretrizes, já está traduzido dentro das políticas nacionais de Portugal. E isso também vai ser traduzido nas políticas locais, né? O quanto isso é efetivo, aí já são outra conversa, né? Mas que existe esse quadro normativo e esse quadro estratégico já formado dentro das estruturas de Portugal, já existem. Entretanto, existem preocupações, né? Por exemplo, os custos associados para você implementar uma estratégia de adaptação, existem muitos custos, né? Então, eu não sei se o André, lá na sessão dele, né, comentou com vocês, mas um dos grandes problemas do avanço das pautas dentro das COPs é o financiamento. E quando a gente fala de adaptação, a gente não tem para onde fugir, né? Financiamento é uma ponta aí, uma ponta muito solta ainda, mas que é muito importante para que essas políticas avancem. Sem dinheiro, a gente não consegue avançar em nada, né? Então, os custos associados a essas estratégias de adaptação e também, por exemplo, um modelo de negócio ainda pouco consolidado para a venda da água para reutilização, por exemplo. Então, para acontecer, para que esse mercado funcione, é necessário que exista alguém que produza água para reutilização e alguém que consuma água para reutilização. Então, esse mercado ainda em Portugal, ele ainda não está muito bem definido. Tem vários outros quesitos aqui que eu poderia estar discutindo com vocês, mas a ideia aqui é trazer como exemplo, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como que uma estratégia de adaptação tem lá as suas problemáticas para acontecer e, obviamente, tem os seus impulsionadores, né? As coisas que vão, então, levar essas estratégias de adaptação a acontecerem no território. E aí eu volto, então, né, para a importância do papel das cidades e da escala local nessa questão da adaptação. Quando a gente fala de mudanças climáticas, de alterações climáticas, e quando a gente fala do que tem acontecido, a gente sempre vê uma escala global, né? E aí os impactos, eles são sentidos a nível local. E essas cidades, esses municípios, eles são responsáveis, eles estão na linha de frente dessas respostas, né? Então, os impactos, eles são vividos localmente. E é muito importante a gente ter isso na cabeça, que quando a gente fala de adaptação, parece muito clichê, mas é muito importante que a gente traga essa dimensão local, que é a dimensão que vai estar lidando diretamente com os impactos, né? Importante também, destaco aqui, que a adaptação ela não é só técnica, né? A gente, dentro desse projeto, por exemplo, do Biowater Smart, a gente tinha uma noção de que era um projeto muito tecnocrata, ou seja, tinha muito engenheiro, tinha arquiteto, tinha uma galera muito técnica, que trazia uma riqueza incrível para o projeto, mas que não é só isso, né? Que quando a gente fala de um projeto de adaptação climática, a gente tem que trazer a dimensão política. É importante a gente ter vontade política para que esses projetos saiam do papel e para que essas ferramentas sejam implementadas. É preciso envolver a sociedade, né? É preciso ter dinheiro, novamente, né? As questões econômicas e, obviamente, uma questão ecológica, né? Que enfim, é o que passa e que perpassa toda essa conversa. E aí, quem são esses atores que precisam estar participando desse processo? A adaptação ela só vai ser eficiente se ela envolver múltiplos atores. E é isso que a gente focou, né, quando a gente trouxe as questões lá dentro do projeto, né? Então, é preciso envolver o público, é preciso
a gente trazer todo mundo para o nosso lado. Então, o poder público municipal, quando a gente fala dessa escala local, as secretarias do ambiente, os autarcas, os governos estaduais e nacionais, né, que vão trazer aquelas diretrizes através de leis, de regulamentos que vão, então, chegar até o nível local, obviamente a sociedade civil. A produção de dados é muito, muito relevante, então é muito importante que a academia e os centros de pesquisas estejam alinhados nessa missão de trazer, né, é importante que a adaptação seja baseada em dados fundamentados, então a academia tem um papel muito importante nesse sentido, e, obviamente, as comunidades locais, os saberes tradicionais, as pessoas que estão vivendo naquele território e que conhecem o território e que vão ser muito relevantes para entender o que está acontecendo ali, para que essas políticas sejam direcionadas e cheguem a um nível local de maneira eficiente. Quando a gente fala de todo esse processo, a gente sempre tira do bolo, né, o setor privado. E, na verdade, o setor privado é o que mais está causando essas problemáticas. Então, eu trago, assim, nesse slide, a importância do setor privado e das articulações entre setores para que essa adaptação aconteça de maneira eficiente, né? Ele tem que fazer parte, o setor privado tem que fazer parte das soluções, porque, além de causadores, eles também são impactados, né? Então, é importante um alinhamento entre todos esses setores da sociedade, né? E aí, voltando ainda para a escala local, né, quando a gente fala dos municípios, a gente tem um monte de problema que esses municípios podem enfrentar. Então, por isso que eu estou dizendo, né, além do setor privado, além da conexão e da articulação multissetorial e multi-atores, né, isso é muito importante para que essas barreiras sejam passadas, né, sejam superadas. Então, por exemplo, quando a gente fala de um município como Lisboa, provavelmente Lisboa tem dinheiro, né, ou nem tem tanto, mas tem mais recursos para promover uma adaptação mais igualitária, que chegue a mais lugares. Mas quando a gente está falando de municípios menores, de autarquias, por exemplo, no interior de Portugal, a capacidade de responder aos problemas ambientais, ao problema da crise climática, é muito reduzida. Então, muitas vezes, esses pequenos municípios não têm recursos financeiros e até recursos técnicos, né, para poder promover essas práticas de adaptação. Outro problema, a descontinuidade política. Isso aí é algo no mundo inteiro, né? A gente sabe que a política ela tem ciclos, e aí, quando acaba um ciclo e começa outro, muitas coisas mudam, muitos projetos são deixados de lado, outros projetos são priorizados, né? A gente teve, eu estava vivendo em Portugal, mas há alguns anos atrás nós tivemos um governo de direita, de extrema direita no Brasil, que desarticulou diversas ações, principalmente relacionadas ao clima e ao ambiente, né? Então, para a gente entender como é que esses ciclos políticos podem levar à desarticulação de um projeto de adaptação, por exemplo, né? A falta de dados, né? Como eu falei para vocês, a questão da academia estar junto, então é necessário dados bem feitos, né? Dados bem produzidos, para embasar as discussões e a necessidade, né? E até convencer políticos da necessidade da adaptação no território. Entre outros fatores que eu vou deixar para vocês, porque realmente o nosso tempinho está passando muito rápido. Algumas oportunidades e caminhos para a gente avançar aí nessa pauta da adaptação climática, né? É importante que a gente se mobilize, e é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, acessar esses financiamentos internacionais e nacionais, existem linhas de financiamento, né, os fundos europeus, esse fundo europeu Horizonte 2020, no qual o Be Water Smart fez parte, é um financiamento para o desenvolvimento do clima, né, e diversas outras áreas também, mas que são financiamentos importantes para alavancar e para levar essas ferramentas adiante, né? Fortalecimento das redes de cidade, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, obviamente, provavelmente o C40 vocês já ouviram falar, o ICLEI, projetos como Cidade Resiliente, né? São oportunidades e caminhos para se avançar na pauta da adaptação.
a participação social e o envolvimento jovem, que é o que a LECOI promove, e que é com muito prazer que a gente faz esse trabalho também aqui junto com as meninas. A questão da monitorização, né? Aqui está monitoramento, mas em Portugal falamos de monitorização. A Carla citou isso na apresentação dela, né? A gente ainda tem bastante dificuldade de monitorizar esses projetos de adaptação, essas ferramentas que estão nos locais, né? Inclusive, isso é algo que a COP30 tem como compromisso, né? De avançar nessa pauta de adaptação, principalmente com a definição de indicadores para adaptação, né? Essa COP, ela está planejada na questão da adaptação para trazer indicadores, um arranjo de 100 indicadores para a gente conseguir medir a adaptação, né? Para se medir como é que esses processos de adaptação estão acontecendo, né? Porque quando a gente fala em adaptação, mitigação é algo mensurável, né? Você parou de emitir tanto, né? Você deixou de emitir. Quando a gente fala de adaptação, não existe essa medida, né? De parou de emitir gases, né? Então, como se mede a adaptação climática, né? Então, o quanto aquela comunidade está bem adaptada, por exemplo. Isso é uma pesquisa sociológica. E aí a gente levanta novamente a bandeira dos sociólogos aí nessa missão que é entender como é que esse processo acontece no território. Então, como eu já falei para vocês, não vou ficar aqui me repetindo que a gente tem pouco tempo, né? A necessidade de uma governança multinível, articulação entre Estado, União e município e multiatores, trazer todo mundo para o nosso lado, né? Então, agora eu vou falar rapidamente sobre o papel da juventude, né? O que a gente pode fazer? Eu já estou com o pezinho já menos na juventude, mas o que a gente pode fazer para ser um agente de transformação territorial? Bom, a gente vê, né, que tem vários movimentos acontecendo pelo mundo, de contribuição. Então, aqui eu trouxe algumas notícias, né? É importante a gente se organizar, é importante a gente ocupar esses espaços, é importante a gente estar nesses espaços e ocupar esses espaços, que é quando a gente faz uma manifestação, quando se assina um manifesto, quando se cria um manifesto, né? Então, cartas climáticas têm sido organizadas, o próprio movimento da IUNGO, né, da LECOI, de trazer a voz da juventude para esses espaços. Então, tudo isso é bastante importante dentro desse contexto, né? Aqui eu trouxe para vocês, para exemplificar, né, a greve climática de Lisboa. Eu dei uma olhada no Instagram deles, está um pouquinho desatualizado, mas parece que eles estão ainda funcionando e tem acontecido, né, as intervenções. Então, se organizar é a maneira mais eficaz da gente conseguir ser ouvido dentro desses contextos, né? Então, o que a gente está fazendo aqui e esses outros movimentos todos, que é muito importante que a juventude participe e que a gente pleitee cada vez mais espaços dentro dessa dinâmica, né? Então, as oportunidades de envolvimento. Muitos dos planos municipais de adaptação, os planos de ação climática, eles vão para a consulta pública. Claro que é muito pouquinho, né? A gente não pode se contentar em ficar só nessa parte, mas é importante que a gente também entre nesses espaços e contribua nessas consultas públicas, né? Engajamento com as associações locais. A Youth Climate Leaders em Portugal tem feito um trabalho incrível, tem outras várias instituições em Portugal, e não só, né, que estão mobilizando os jovens, organizando os jovens para essa resposta, né? E eu coloquei aqui também, que eu acho que é bem interessante a gente fazer uma organização de grupos de trabalho. Quem é que gosta de falar e quem gosta de desenvolver coisas num determinado tema, se unam, discutam, façam de alguma maneira esse entendimento circular, porque é só assim que a gente vai conseguir mobilizar mais pessoas, né? Um dos grandes problemas, eu acho que dessa questão do engajamento é como converter os não convertidos, né? Porque aqui eu tenho certeza, sempre falo isso, né? Que a gente está falando já com os convertidos. E aí fica tudo muito mais fácil. E aquela galera lá que não está nem aí, que acha que a gente aqui é tudo eco-chato, né? A gente precisa trazer essa galera para o nosso lado, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer algum barulho, né? Então, é importante que a gente não ligue
se chamarem a gente de ecochatos, porque a gente está aqui tentando salvar o futuro do planeta, não é mesmo? Então, como eu citei, né, tem a YCL, tem várias outras instituições, a própria Iungo, que promove, né, as LECOIs e também eventos durante todo o ano para a mobilização de jovens. O European Climate Pact está aqui com a gente também hoje, no apoio, né, na organização. Então, são maneiras dos jovens, da gente jovem, conseguir se mobilizar para fazer alguma coisa nesse sentido, né? E, por último, vou falar aqui rapidamente sobre a adaptação climática dentro do cenário das negociações, né? Afinal, estamos pertinho da COP, e como é que isso tem sido, como é que a pauta da adaptação climática aparece dentro desse contexto? Bom, eixos da agenda de adaptação dentro das COPs, né? A primeira é a Meta Global de Adaptação, a Global Goal on Adaptation, que ela foi criada lá no Acordo de Paris, em 2015, né? Mas sem definição clara até hoje. Ela está em construção desde a COP26 e foi aprofundada na COP28. Então, a ideia aqui, de novo, criar essa estrutura de monitorização, como eu falei para vocês, com a definição desses indicadores para monitorizar a evolução do processo de adaptação nos diversos países, né, nas diversas localidades. Entretanto, é um debate muito complexo, por tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, né? A adaptação ela é muito contextual e muito territorial, ou seja, vai depender muito daquela localização, vai depender muito da população que ocupa aquele local. Então, tudo isso vai ser importante para definir as estratégias de adaptação para aquele local, né? E aí isso torna a sua monitorização muito complexa, né? Porque num lugar, por exemplo, né, trazendo aqui o exemplo do Brasil, a gente tem secas no Nordeste sendo exacerbadas pelas alterações climáticas, e a gente teve as inundações acontecendo no sul do Brasil há 2 anos atrás, né? Então, claro, obviamente, o Brasil é um país de dimensões continentais, mas só para, né, a gente entender, fiz um paralelo assim, bastante distante, mas para vocês entenderem que é local e a gente vai ter que olhar para aquele lugar para conseguir perceber que indicadores vão ser relevantes para aquela localidade. O financiamento para adaptação, outro calcanhar de Aquiles, né? A maior lacuna da agenda, então, apenas 20% a 30% do financiamento climático ele vai para as políticas de adaptação, né? E aí existe uma pressão nas COPs dos países em desenvolvimento, obviamente, para garantir maiores recursos, para garantir, né, um financiamento para as questões das perdas e danos, né? E um acesso facilitado a fundos que vão levar ao processo de adaptação, né? Então, essa é também um outro gargalo que aparece nas COPs, principalmente no discurso dos países em desenvolvimento. A questão das perdas e danos, né, que é um tema também que está ligado à adaptação, mas que está voltada aos impactos irreversíveis, foi criada na COP27, mas ainda está meio, né, ainda é uma confusão quando aparece na COP, né? Ninguém quer se responsabilizar, os países mais ricos falam numa doação e não falam numa responsabilidade, né? Vocês já ouviram isso em algum momento dessas aulas. Porque a gente conversa e acredita muito, né, nessas coisas que acontecem. O André é um grande especialista em COP, então tudo que eu estou trazendo de COP, provavelmente o André já comentou com vocês aí na primeira sessão, né? Os planos nacionais de adaptação, os países são encorajados a fazerem os seus planos nacionais, né? Portugal já tem um plano já bastante antigo, consolidado, não é mesmo, Carla? E isso tem sido transcrito e trazido para as políticas locais, né? Além disso, a questão da justiça climática, né? Uma pressão crescente dentro das COPs para incluir as vozes marginalizadas, então trazer essa discussão de adaptação dentro de um contexto
dos grupos vulnerabilizados, né, mais vulnerabilizados, como os povos indígenas, a juventude, as mulheres. E, além disso, a gente também tem pavilhões temáticos que vão falar com juventude e adaptação dentro das COPs. Aqui é um pouco da organização dos órgãos, eu diria assim, que vão discutir adaptação dentro desse contexto, mas eu acho que não vale muito a pena gastar muito tempo aqui para a gente poder conversar um pouquinho. A gente tem alguns exemplos de coalizões que já falam, né, que já estão nessa dinâmica. Então, o G77, que é o Bloco de Países em Desenvolvimento, que pressiona por mais financiamento na área da adaptação. A IUNGO, que é o Grupo Oficial da Juventude, né, que vai enviar um monte de recomendações, inclusive recomendações sobre adaptação. Os representantes das cidades, o ICLEI, o C40, o WRI, então são exemplos de coalizão e vozes que estão envolvidas nesse processo. E agora, a gente queria ouvir um pouquinho vocês, para um debate rápido aqui. Então, eu trouxe uma primeira pergunta, que é como garantir a justiça climática na adaptação? Como envolver as juventudes nas políticas territoriais do clima? Vocês não precisam responder todas elas agora, mas fica um pouco de reflexão, e para quem também quiser falar um pouquinho com a gente, né? E que tipos de financiamento e apoios os territórios precisam. Eu não sei, a minha apresentação... Bom, agora eu encerro aqui. Eu trouxe mais uma última pergunta para a gente finalizar, que é qual é a cidade que queremos, né? A gente precisa integrar todos esses atores, todos esses processos, para que aconteça uma adaptação inclusiva, igualitária, né? Com equidade e com transformação social. Obrigada, e ficamos aqui à disposição para responder as questões. Muito obrigada, Marcela. Se calhar vamos então, temos algumas questões no chat, portanto, se calhar vamos passar por essas questões e depois vemos se temos tempo para alguma reflexão, está bem? Então, deixem-me só aqui ver as questões. Primeiro, temos uma pergunta para a Carla. Falou na dificuldade dos países autoritários em lidarem com as alterações climáticas, mas muita gente tem afirmado que a China, um país claramente autoritário, tem tido sucesso na sua estratégia de adaptação/mitigação. Qual a sua opinião sobre isto? Sim, uma pergunta muito pertinente, sem dúvida, sim. Por um lado, temos que entender que a disponibilidade de financiamento e de implementação de tecnologias e a escala que um país como a China trabalha é de facto uma vantagem na implementação de políticas independentemente do resto da sociedade. Portanto, é claro que a China também está aqui num processo que, enfim, pode ser discutível também o estatuto que devemos atribuir em termos políticos, não é? Isto aqui dá outra discussão. Mas, se pusermos a par com outras sociedades consideradas democracias representativas mais participadas, em que os processos chamados bottom-up, é um termo estranho, mas que significa basicamente com base na comunidade, grassroots, são mais dinâmicos. De facto, se fizermos esse confronto, aquilo que nós podemos ver uma diferença é mais na parte da justiça social, dos processos de consulta das populações, ou, por exemplo, em situações em que há uma grande obra que implica a deslocação de populações. Esses processos não vão ser geridos da mesma forma, independentemente do sistema político. Isso vai ter uma enorme influência. Portanto, é mais esse nível. De facto, há aqui vários níveis que nós falamos que são relevantes para a adaptação. E um deles, pode-se dizer até que já foi mais claro, que já observamos até na transição energética, mesmo a nível da mitigação, a China, apesar de ter um grande consumo de carvão, por exemplo, também tem uma produção de eletricidade de origem renovável extremamente elevada, portanto, tem um grande investimento nessa área. Mas toda a escala é muito grande e, portanto, é sim um país e um sistema bastante complexo, sempre para usar como exemplo, porque é como se fossem vários num, não é? Mas eu diria que a diferença está mais a nível de ser uma adaptação justa e inclusiva, que possa ser considerada.
a esse nível. Espero ter clarificado. Obrigada, Carla. Temos outra questão para si. Até que ponto as emissões associadas à desflorestação, à degradação florestal e aos incêndios comprometem o alcance das metas climáticas e aumentam as dificuldades de adaptação? E, na sua experiência, quão cientes são os stakeholders desta ligação entre floresta e metas climáticas? Claramente, agora também estamos todos muito sensíveis à questão dos incêndios. Sim, é uma das frustrações, é não só a perda de território, de biodiversidade, de património, como o facto de ser um contributo, quer dizer, no fim de contas, nós estamos a fazer aqui um esforço de mitigação e depois acontece algo que vai anular em parte os nossos esforços. Não anula totalmente, mas claramente é um fator que tem muito impacto. E nem é preciso chegar à questão dos incêndios. Quando se fala, por exemplo, na Amazónia, passar o tipping point em que se transforma de sumidouro em contribuidor para o aquecimento global, estamos aqui, claramente, nós não falamos desse conceito, teríamos aqui muita coisa a falar, mas estamos claramente aqui perante um tipping point que pode chegar a ser irreversível. No caso dos incêndios, evidentemente que evidentemente não penso que seja, e tal como se coloca aqui na pergunta, eu não penso que isso esteja na primeira linha das preocupações quando estamos, por exemplo, face a este alastramento dos incêndios. Penso que é mais um perigo para as populações, a insegurança, a falta a perda de património. Muitas famílias perderam não é só floresta, perdem, portanto, não só habitações, como produções agrícolas. E há aqui um aspecto que é muito importante. Mais uma vez, os sociólogos. Nós temos colegas no Instituto de Ciências Sociais que trabalham sobre o impacto dos incêndios na dimensão afetiva, nas relações familiares, nas relações sociais e na ligação das pessoas com o território. Porque a floresta, eu pessoalmente sinto isso. Eu estou fora de Portugal há 5 meses, falta um mês para regressar. E quando penso em voltar e penso nos lugares que eu vou visitar, penso, se fosse durante os incêndios, eu já sinto medo, já sinto insegurança. Isso é um dos grandes impactos que nós estamos a ter e que causam uma fratura na coesão da nossa comunidade e na nossa ligação com o nosso território. No caso de Portugal, em qualquer outro país que enfrente este problema. Eu não penso que, de facto, as pessoas estejam assim, que esteja na primeira linha das suas preocupações. Então, mas nós estamos a mitigar, a reduzir emissões e agora vamos lançar todos esses gases para a atmosfera. Mas, claramente, uma das razões por que nós temos que conter este problema é por causa do nosso esforço de mitigação, senão é contraproducente. Então, a falar na mitigação, não é? Eu estava-se a pensar em termos de adaptação, sim. Este sentimento de insegurança que cria, esta fratura, este afastamento da população das áreas rurais, vai dificultar o nosso esforço de adaptação, sem dúvida. Porque nós precisamos que a população esteja mais distribuída, também para conter os incêndios e também para os nossos sistemas socioecológicos, alimentares, etc., funcionarem de uma forma mais equilibrada, numa lógica de proximidade. Muito obrigada, Carla. E agora tenho aqui uma questão que penso que poderá dar para ambas. Porque é que é difícil criar indicadores globais de adaptação? É uma questão de falta de dados mais integrados ou as diferentes realidades dos países? Bom, aqui eu pode a Marcela também falar sobre este aspecto, posso dar o testemunho da minha própria experiência, porque estive a elaborar um sistema de indicadores para o município de Lolé. Como eu dizia, Lolé está na linha da frente e, portanto, foi um dos poucos municípios que já avançaram. Agora os outros, sim, no âmbito dos novos planos de ação climática, também já uma completa utilização. Eu peço desculpa pelo ritmo das obras, que eu pensava que tínhamos chegado a acordo, mas parece que não. Então, não se ouve, Carla, está ótimo. Não ouvimos. Infelizmente. Ok. Portanto,
os indicadores são difíceis porque, em termos práticos, por um lado existe sim alguma falta de dados, por outro, na criação de qualquer sistema de monitorização, temos de ter a preocupação de que possamos ter dados comparáveis ao longo do tempo. Por exemplo, se eu estou dependente de pedir dados, imagine-se dos incêndios ao ICNF, e se eu peço dados em 2020, em 2021, e depois de repente durante 3 anos eu não tenho dados, isso vai afetar a minha capacidade de monitorização, por exemplo. É muito importante haver essa capacidade de manter as séries ao longo do tempo. Só estou a dar um exemplo, só estava a dar o exemplo do ICF como completamente aleatório. Depois, por outro, por exemplo, como é que conseguimos medir quanto é que a plantação de árvores, o aumento das áreas verdes, por exemplo, contribui para a redução da vulnerabilidade das populações numa cidade como Lisboa? A questão é que nós conseguimos até certo ponto. Existem metodologias para calcular a redução das temperaturas, das ilhas de calor, mas, por exemplo, o impacto na população. Por exemplo, quando há uma vaga de calor, uma onda de calor, como se diz em Portugal, existem metodologias, modelos matemáticos para calcular o aumento dos impactos na saúde a nível de várias doenças, por exemplo, pessoas que têm doenças respiratórias, e o aumento do número de mortes quando há um ano mais quente. Mas são modelos matemáticos, porque na esmagadora maioria dos casos, na certidão de óbito de uma pessoa, não vai mostrar que ela morreu por causa do calor. Portanto, há aqui camadas que são um pouco mais relativas e que são mais difíceis de medir e que são fundamentais para nós medirmos o impacto das alterações climáticas. Quer dizer, são fundamentais, mas em termos de monitorização, não só podemos ir até certo ponto, como também temos que usar metodologias diferentes para conseguirmos chegar a essa informação. São alguns exemplos. Se eu puder complementar rapidamente. Claro. Não, eu achei muito interessante, Carla, que você falou da questão de serem mensuráveis, mas, né, precisarem de regularidades ali para alimentar aqueles dados. E aí eu fiquei pensando que até para ser comparáveis com outras localidades, né? A adaptação ela não consegue ter esse critério, porque como é muito baseado no local, você não consegue que esses dados sejam comparáveis em outras localidades, porque, né, novamente, muito específico. Então, são realmente indicadores que são difíceis. A gente também, né, teve esse exemplo de produção de indicadores dentro do Bewater Smart, enfim, discussões eternas, porque o que seria um indicador, né? Enfim, como medir e toda essa questão. Exatamente. Já agora fazer uma referência no caso do Bewater Smart, o grande desafio com que nos deparamos é ver indicadores que são qualitativos. Há indicadores que são quantitativos, outros são qualitativos. Quando temos indicadores qualitativos, em que, por exemplo, como é que nós medimos o envolvimento da população, a aprendizagem, a governança, muitas vezes, normalmente, esses indicadores requerem entrevistas. As entrevistas têm algum grau de subjetividade e é difícil depois comparar esses dados com os dados, por exemplo, de cobertura da rede de distribuição de água. Não é bem a mesma coisa, não é? Obrigada. Mas uma última pergunta, desta vez para a Marcela. Entre os atores da adaptação, quais você diria que estão menos ativos na promoção da adaptação em Portugal? Seria o setor privado por desinteresse ou os municípios por menor capacidade económica e técnica, ou outra alternativa? Muito obrigada pela pergunta. Essa eu vou pedir ajuda à Carla, que eu acho que ela vai estar mais por dentro desse assunto que eu em Portugal. Eu diria, pela minha visão, foi de 4 anos e meio, né, a viver aí em Lisboa, é que o setor privado ele é bem pouco mobilizado, mas isso é uma impressão que eu tenho. Então, eu acho que eu chamo aqui os universitários para me ajudar nessa resposta, porque eu realmente não teria essa informação completa. Acho que a minha visão ainda ela é muito pequena, né, para o que dizer
sobre quem estaria mais mobilizado. Eu diria também que há um problema de capacidade dos municípios menores de implementação, isso com certeza, mas em termos de quem estaria menos mobilizado, eu não sei se eu tenho essa resposta completamente. Posso tentar ajudar, sim. Claro, Estas perguntas são complexas, não é? São complexas, mas ainda bem, porque nós precisamos realmente de aprofundar esta discussão. Temos participantes muito bons, muito bons. Temos, sem dúvida, e olhem que nós já estivemos em muitas conferências a muitos níveis, a nível internacional, e de facto, por vezes, ficamos mais à flor do pé. Portanto, atores menos desenvolvidos é sempre delicado. Depois o seminário fica no YouTube e tal, não é? Ok. Sem pressão, sem pressão. O setor empresarial, mas temos de facto que estar todos nesta discussão. O setor empresarial é também imenso, não é? Temos desde as grandes empresas petrolíferas, com os seus investimentos também em energias renováveis, fontes de energia renovável, como temos as cadeias de distribuição alimentar, como temos pequenas empresas. Há pequenas empresas que, inclusivamente, estão focadas nestas soluções. Portanto, é todo um universo gigante. Mas esta preocupação que foi ali focada no relatório da lacuna da adaptação e que diz de uma forma indireta e simpática, mas diz, temos que ter a preocupação de quando desenvolvemos uma solução adaptativa, não estarmos a tentar promover uma tecnologia específica, estarmos mais focados no resultado, no impacto. Isto é uma forma simpática de dizer que aquilo que se tem estado a fazer, por vezes, é promover tecnologias específicas em detrimento daquilo que em dado momento na sociedade já pode ser o mais eficaz, por exemplo. Portanto, nós estamos a funcionar e por isso é que é relevante trazer aqui a ideia da transformação, que tem sido pouco esmiuçada, pouco explicada. Afinal, o que é a transformação? Portanto, nós não mantermos simplesmente o status quo, nós, de facto, refletirmos se a sociedade, tal como está organizada, se o mercado, tal como está organizado, se de facto é o mais benéfico para a adaptação. Se de facto a lógica que é baseada na produção de produtos dentro de um sistema competitivo, através do marketing, se de facto o marketing, será que é o que nos serve melhor neste desafio? Será que o mercado, tal como existe, é o que nos serve melhor? Os nossos modelos de negócio, será que são os que nos servem melhor? Porque de facto existe esta tendência, existe o chamado built-in cost. Quando uma empresa ou um Estado investiu numa determinada tecnologia e investiu muito, depois tem que fazer render esse investimento. Isso pode gerar dificuldades, porque se for um investimento muito alto, essa entidade vai querer ser compensada a longo prazo. Por exemplo, esta é uma das dificuldades. Agora, em termos de envolvimento, eu penso que é essencial nestes processos de consulta de stakeholders, de envolvimento participativo, para já nós ampliarmos a representatividade. Por exemplo, a professora Luísa Schmidt, com quem nós temos trabalhado nestas questões, insiste muito na importância de envolver as escolas, os professores. Aí o envolvimento depois tem vários fatores que o influenciam. Há professores, por exemplo, que são mais dinâmicos e que querem estar nas consultas. Depois há outro aspecto também que dificulta que os cidadãos, de uma forma geral, se envolvam. No meu Smart, eu batalhei muito nesta questão. Eu tinha, por exemplo, associações de moradores que me ligavam e diziam: eu queria mesmo estar na vossa reunião, mas eu tenho um emprego, eu estou a trabalhar, a associação de moradores não é o meu emprego. Então, para nós termos estas entidades representadas, que muitas vezes não podem faltar ao trabalho, não é justificado, nós temos que adaptar os nossos horários, ou então nós tínhamos que organizar a nossa sociedade de uma forma que a participação fosse reconhecida como parte integrante da nossa cidadania. E aquilo que é reconhecido como parte integrante é o emprego, e o resto não é muito. Nem a família, nem por vezes até a educação, nem o envolvimento cidadão, que é assim
está muito no plano secundário. Ou seja, esta falta de envolvimento até dos próprios cidadãos muitas vezes tem a ver com todos estes obstáculos. Outro problema, quando nós, no projeto das zonas costeiras, fizemos questionários em que perguntávamos às pessoas se tinham participado em consultas públicas sobre políticas ambientais e climáticas. 95% dizia que não. Quando se perguntava às pessoas porquê, uma boa parte, agora não tenho o nome de cor, mas a noção de que não fazia diferença e de que não tinham influência nas decisões finais tinham grande peso. Isso é outro aspecto. Portanto, não basta no papel haver um processo que está em consulta pública no site, há aqui uma série de variáveis que vão intervir depois nesse processo de consulta. Eu sei que nos estamos a alongar, mas há mais uma coisa que eu tenho que dizer e que tem a ver com o nosso tema aqui, que tem a ver com as gerações mais jovens. Eu tenho estado em várias conferências em que se fala nos jovens, na falta de interesse e de participação dos jovens. Eu já tive que intervir várias vezes nessas conferências para contrapor, porque quando se diz, por exemplo, os jovens nas escolas estão preocupados que o trabalho sobre a água, o ambiente conta para a nota e não estão preocupados com o resto. E nestes momentos eu tenho que intervir e dizer, vocês já viram que os jovens estão na rua e vocês estão a apoiá-los? Os jovens estão preocupados e estão em ação, e estão a ser reprimidos em alguns países, como nós sabemos, não é? E estão a apoiá-los. É isso que nós temos que fazer. Ou então dizermos, sim, os jovens podem ser mais radicais, eles são jovens, mas as outras gerações só têm que continuar a viver como até aqui. Não sei, estamos todos vivos. Portanto, eu acho que de facto há aqui uma série de desculpas, uma série de paninhos quentes, perdoa-se a expressão popular, de peneiras, tapar o sol com a peneira, que já não fazem sentido. Temos que ser autênticos e temos que, de facto, enfrentar este desafio de frente. Obrigada. Obrigada a nós. Nós tínhamos aqui mais uma pergunta e um comentário, mas... Está muda, Bárbara. Estou muda, sim senhor, já estou a falar. Obrigada. Eu estava a dizer que ainda tínhamos aqui um comentário e uma pergunta, mas se calhar depois fazemos chegar a pergunta e partilhamos com os nossos participantes, só para tentar manter aqui o tempo de webinars, e estamos a ver algumas pessoas a sair, caso que estejam em jantar, e bem, não é? Também merecemos. Quer dizer, aí se calhar não é jantar, não é? No Brasil já não. Ainda não, exatamente. Pronto. E também eu queria fazer aqui algumas informações, algumas informações, visto que é o último webinar. Basicamente, primeiro que tudo, queria agradecer, porque é o último webinar e terminamos então a nossa primeira etapa de capacitação. Obrigada a todos os que participaram, obrigada a todos os oradores, obrigada Marcela e obrigada professora Carla. Foi uma apresentação incrível. Nos comentários as pessoas estavam a dizer que estavam a aprender imenso e me incluo também. Portanto, muito, muito obrigada. Vai-nos dar muito jeito para o evento de sábado. Relembro que este webinar foi gravado e que iremos enviar o link de gravação por e-mail. Portanto, as pessoas obviamente não estiveram presentes, mas que estão inscritas vão ter acesso à gravação. Portanto, mais pessoas, felizmente, mais jovens vão ter acesso a esta formação incrível. O formulário de feedback vai estar agora no chat, a nossa equipa vai colocar, e vamos enviar também por e-mail e pelo nosso WhatsApp. O que é que temos que relembrar aqui? Como chegamos ao fim da LCOI, não se esqueçam que têm 4 formulários para preencher de todas as sessões, ok? E que terão de preencher até o dia 31, ou seja, domingo, para conseguir receber o certificado de participação, ok? Tentem preencher rapidamente o de hoje também, para estar tudo fresquinho, mas não se esqueçam que têm esses formulários. Para registar este encontro, que é o nosso último encontro online, gostaríamos de fazer um print dos participantes, oradoras
e equipa da organização, quem é que ainda está aqui. Então, quem estiver à vontade com isso, convidamos a ligarem as câmaras para tirarmos aqui um print. Quem não estiver à vontade, claro, pode manter a câmara desligada, mas gostaríamos de ter um print recheado de caras bonitas para partilhar nas nossas redes sociais. Será que a nossa colega incrível, a Tamires, que vai tirar o print? Portanto, vamos todos compor-nos, não é? Vamos todos aqui a compor o cabelinho e tal, papinha, toda a gente a compor-se. Então, vamos fazer aqui. Tamires, estás pronta? Todo mundo já ajeitou o cabelo, já tá todo mundo lindo. Estamos lindos, todos lindos. Então vá, 3, 2, 1, só. Tá, Tamires? Tá, deixa eu só ver aqui se todo mundo ficou realmente muito bonito. Pera. É sempre, claro. Era um requisito para participar no COI. Todo mundo preencheu essa parte do formulário. Claro. Ficou todo mundo ótimo. Não sei se você A Tamires, na realidade, está a ver se ela ficou bem, que é para saber se tiramos outro. Confesso que eu fui a pior de todas. Não. Mas todo mundo ficou ótimo, de verdade. Não sei se querem fazer mais um para garantir, mas apareceu todo mundo. Não que aqui as pessoas já devem ter fomeca. Vamos terminar aqui os últimos avisos. Obrigada, Tamires. Obrigada a todos que participaram. Viu muitas carinhas larotas. Boa. Então, por fim, últimas informações, prometo que são mesmo as últimas. Reforço então, tem até dia 31 para fazer o preenchimento do formulário e agora algumas informações sobre sábado, dia 30, que temos o nosso evento presencial então na Casa do Impacto, para escrevermos então a Carta Nacional da Juventude Portuguesa. Nós vamos ter várias atividades e depois sim fazer então as atividades relativas à elaboração da carta. Esperamos que muitos de vocês que estejam aqui possam estar presentes e no entanto, quem se inscreveu e afinal já não pode estar presente, gostaríamos de solicitar que nos avisem por e-mail, por exemplo, ou então através do WhatsApp, para nós conseguirmos garantir a organização de todas as dinâmicas que planeamos, também. Reforçamos também que deverão ter no e-mail também algumas indicações, mas reforçamos que tragam a vossa garrafa de água ou algum copo para vos ajudar e para evitarmos os resíduos. A Mariana Portela está toda feliz com este aviso. Levem também o vosso papel, caderno, canetas, ok, para evitarmos também utilizar outras coisas, e tragam, por favor, o vosso computador ou um tablet, que será essencial para a escrita da carta, está bem? Para as pessoas que pediram auxílio na deslocação, têm até o dia 5 de setembro para enviarem por e-mail o comprovativo bancário, conforme o modelo que foi enviado por e-mail. Se vocês solicitaram este apoio e não receberam nenhum e-mail com as informações, por favor, digam-nos para nós enviarmos então novamente para que fique tudo direitinho. Mas penso que então é tudo. Não sei se já colocámos o formulário aqui no chat, portanto tem o formulário. Muito obrigado por tudo, por terem estado aqui nestas últimas 2 semanas, nas 4 sessões. Acho que falo por mim, mas acho que por toda a equipa e por todos os participantes, que foram sessões super enriquecedoras. Vamos falando pelo WhatsApp, ok? Nós vamos interagindo por lá e estejam à vontade para falar entre vocês, chatearem os oradores. Já vos disse que falámos isso na outra sessão, que chatear é muito importante, não demasiado, vá, pronto. Marcela, dou-te a palavra, claro. Obrigada. Não, na verdade, eu só não queria ir embora antes de dizer que eu morro de orgulho dessa equipe de Portugal. Trabalhei com as meninas por 3 anos, começamos a LECOI, a primeira LECOI, fizemos sanduichinho para levar, mini sandes para levar para a primeira LECOI, e hoje ver tanta gente bonita, tantos jovens aqui, é um orgulho imenso. Então, quero parabenizar a equipe que
está produzindo essa e vão ter muitas outras ainda. É incrível ver a Lecoi Portugal crescendo e vocês fazendo parte disso. E obrigada por me deixar fazer parte disso também. Obrigada, gente. Obrigada, Marcela. Vai estar sempre na história da Lecoi Portugal, sempre. Obrigada. Obrigada a todos. Dou então por terminada esta sessão. Obrigada. E vemos sábado, quem for. Espero ver-vos.